Olá pessoal, hoje nós vamos tratar sobre o Poder Judiciário, mas antes de adentrarmos já direto no Poder Judiciário, eu preciso dizer um pouquinho sobre os limites da jurisdição. Porque a jurisdição é exercitada dentro do território nacional. A jurisdição brasileira não tem como influenciar a jurisdição de territórios estrangeiros. Estados estrangeiros, portanto, não estão vinculados à jurisdição brasileira. Assim como chefes de Estado de outras nações também não estão vinculados à jurisdição brasileira. E por fim, os agentes diplomáticos, eles também respondem à jurisdição de seus países. Feito esta observação inicial, nós podemos iniciar e avançar. Os atos praticados pelo Poder Judiciário são atos jurisdicionais, atos processuais. Vejam que estes atos, eles em muito se diferenciam de atos administrativos. Porque os atos administrativos, muitos deles, são pautados pelo critério da discricionariedade. O agente público, ele verifica se o ato que ele vai praticar há oportunidade, ou seja, se ele é oportuno, e ainda se é conveniente a prática daquele ato. Podendo o agente público postergar ou até mesmo nem praticar aquele ato, se ele entender que não é oportuno e nem há conveniência. Veja, isto é a discricionariedade. No âmbito do Poder Judiciário, isso é inexistente. O juiz, ele não pode, em hipótese alguma, recusar de decidir um caso. Ele não pode pegar uma ação, instalar um processo e, ao final, dizer que não é oportuno, não é conveniente. Portanto, os atos praticados pelo Poder Judiciário são atos jurisdicionais, em nada se equivalendo aos atos administrativos, da qual muitos possuem em sua essência a discricionariedade. O Poder Judiciário, definindo, conceituando, ele é um poder que compõe a nossa República. Lá na tripartição dos poderes, nós temos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Judiciário que está para praticar atos de império, atos jurisdicionais, exercer a jurisdição que nós já tanto conversamos, a pacificação de conflitos com justiça, ainda a proteção, o conhecimento, a efetivação de direitos através de decisões que são imutáveis, suscetíveis à coisa julgada e que não são controladas externamente por qualquer um dos outros poderes. Então, meus caros, o Poder Judiciário, ele é esse poder que exerce a prática de atos jurisdicionais. E o Poder Judiciário, ele possui uma organização. Ele está estruturado da seguinte maneira. O Poder Judiciário, ele tem na sua base os juízes de primeiro grau, a primeira instância. Posteriormente, nós teremos os tribunais de justiça, ainda os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho, nós teremos também os tribunais militares de justiça militar, e nós teremos o Tribunal Regional Eleitoral, ali numa segunda camada. São os juízes de segundo grau, são os desembargadores, assim denominados. Aqui nós já temos o fechamento da primeira e a segunda instância. Acima dos órgãos de segunda instância, nós não falamos em terceira instância, em hipótese alguma, porque aqui estarão os ministros dos tribunais superiores. Estes tribunais superiores, eles não se valem para revisitar os casos concretos, mas eles estão ali apenas para sedimentar a compreensão de um determinado dispositivo legal ou ainda pacificar uma jurisprudência, sedimentar o entendimento do tribunal. Portanto, nós temos apenas duas instâncias, os demais órgãos, ou seja, os demais tribunais são tribunais superiores. E acima desta camada onde habita o STJ, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e também o Superior Tribunal Militar, nós teremos na cúpula o Supremo. Supremo Tribunal Federal ocupando a cúpula, é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Assim, o nosso Poder Judiciário está todo aparatado, todo incrementado, todo organizado. O Poder Judiciário, ele exerce funções típicas, também conhecidas como funções precípuas, principais, e funções atípicas. Mas não é só o Poder Judiciário que exerce função típica e atípica. Todos os poderes exercem funções típicas e atípicas. A função típica do Poder Judiciário é decidir, é julgar, é exercitar a jurisdição, assim como a função típica do Legislativo é nada mais do que a criação, elaboração de projetos de lei. E a função típica do Executivo é o incremento de políticas públicas daquilo que está definido
na lei é o gerenciamento, a administração. Porém, todos esses poderes, eles exercem também funções atípicas. No caso do próprio executivo, o executivo, embora ele está lá para administrar, não é novidade alguma que ele pode ditar medidas provisórias. Medidas provisórias nada mais são do que um mecanismo de legislar, um modo de se fazer lei. Ainda o legislativo, que está lá apenas para fazer lei na sua função típica, atipicamente ele pode processar e julgar o presidente da República, como está lá estampado, por exemplo, no artigo 52 da Constituição Federal, onde o Senado irá julgar o presidente da República num processo de impedimento. E também o Poder Judiciário, ele está ali para decidir, estender a sua jurisdição como uma função típica. Atipicamente, ele pratica atos de administrador, quando, por exemplo, ele convoca um concurso público para preenchimento de vagas de cargos públicos. Temos ali o certame, a contratação de pessoal. Tudo isso é uma função atípica exercitada pelo Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, bem como os demais poderes, não podia ser diferente, ele é completamente independente. Ele não depende do Executivo, ele não depende do Legislativo e ele possui o seu próprio autogoverno. Isso está estampado lá no texto constitucional, que nós vamos fazer a leitura de alguns dispositivos agora. Olha na tela aí. Artigo 96 da Constituição Federal. Compete privativamente, inciso 1, aos tribunais. A linha A. Eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. B. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva. C. Prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição. D. Propor a criação de novas varas judiciárias. E. Prover por concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos o disposto no artigo 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei. 2. Ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça, propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169, a alteração do número de membros dos tribunais inferiores. B. A criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores onde houver. C. A criação e extinção dos tribunais inferiores. D. A alteração da organização e da divisão judiciária. Inciso 3. Aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Ainda artigo 99 diz assim: ao Poder Judiciário é assegurada a autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1º. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 2º. O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete 1. No âmbito da União, aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores com a aprovação dos respectivos tribunais. 2. No âmbito dos estados e no Distrito Federal e territórios, aos presidentes dos tribunais de justiça com a aprovação dos respectivos tribunais. Parágrafo 3º. Se os órgãos referidos no parágrafo 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Parágrafo 5º.
Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Eu fiz questão de fazer a leitura destes dispositivos para que vocês percebam que o Poder Judiciário é independente e ele rege o seu próprio modo de ser, o seu autogoverno, estipulando como será a organização interna, a criação de varas, de tribunais, a exclusão. Vejam, meus caros, ali está definido absolutamente tudo. É dada a carta branca ao Poder Judiciário para se autorregrar. E aos juízes também é garantido todos os meios para que eles efetivem a sua liberdade ao decidir. A liberdade, a independência jurídica dos juízes. Por isso que nós temos as garantias conferidas aos magistrados no Brasil, que estão fixadas no artigo 95, onde nós falamos da vitaliciedade, inamovibilidade, a irredutibilidade de subsídios. E ainda nós temos o mesmo dispositivo, as vedações, para que os juízes se sintam à vontade ao decidir as causas. São garantias que movem o seu intento, o seu agir com independência, não se deixando cair em suborno, não se deixando cair em qualquer mazela que uma das partes possam trazer, ou mesmo que pessoas que detêm o poder podem chegar e oferecer. Não, o juiz ele tem essas garantias constitucionais exatamente para que exercite o seu cargo de uma maneira imparcial, de modo límpido, dando a cada um aquilo que lhe pertence, ou seja, fazendo justiça. Eu vou fazer com vocês a leitura do artigo 95, para que fique clarificado as garantias e as vedações conferidas aos juízes brasileiros. Vamos à leitura. Artigo 95 da Constituição Federal diz assim: os juízes gozam das seguintes garantias. 1. Vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo da perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Nesse dispositivo aqui, pessoal, nós temos, portanto, o período probatório. O juiz fica como juiz substituto pelo prazo de 2 anos até que ele venha titularizar em um juízo como juiz titular, aí garantida a sua vitaliciedade. 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público na forma do artigo 93(8). 3. Irredutibilidade de subsídio, ressalvar o disposto nos artigos 37, 10 e 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Parágrafo único arremata dizendo: aos juízes é vedado 1. Exercer ainda que em disponibilidade outro cargo em função, salvo uma de magistério. 2. Receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. 3. Dedicar-se à atividade político-partidária. 4. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. 5. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar com vocês nesse primeiro bloco. Para não te levar à exaustão, eu vou produzir mais um vídeo a fim de continuarmos falando da estruturação do Poder Judiciário e de todas as suas peculiaridades. Não saia daí, deixe o seu like, inscreva-se no canal, não esqueça de ativar as notificações e ainda faça um comentário. Eu te vejo na próxima aula.